Seja muito bem-vindo ao 22º episódio do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece, já estamos na segunda temporada desse projeto muito interessante que a gente traz aqui na Infleet, né? Que visa trazer muitos conteúdos de qualidade, dicas essenciais aí para você reduzir seus custos operacionais, estratégias que vão enxugar também aí a sua operação, né? E otimizar toda ela para fazer com que você possa fazer mais em menos tempo, né? E com melhores tecnologias possíveis para te ajudar nesse processo. Para quem não me conhece, meu nome é Marley, sou coordenador de marketing aqui na Infleet e já peço aqui nesse espaço, né, para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, se você não for inscrito, né, deixar seu comentário, compartilhar com colegas aí do setor que estão sempre enfrentando aí problemas no dia a dia com a gestão de frotas. E também peço para que você, né, que ainda está aí querendo um canal bom para você estar adquirindo conhecimento na área de gestão de frotas, conteúdos, notícias do setor, né, que acesse o nosso grupo que está aqui na descrição. É um grupo fechado, né, que tem o intuito justamente de levar esse conteúdo de forma rápida para você estar se capacitando dia a dia aí e aproveitando cada vez mais esse mundo da gestão de frotas. Acredito que você, assim como diversos outros gestores de frotas, caíram de paraquedas, né, nessa função, e acredito que esse meio que a gente traz, essa ideia de estar educando, né, trazendo conhecimento, é muito interessante para você se capacitar e se tornar cada vez mais o melhor gestor. Eu hoje estou aqui com um convidado mais especial, né? E que está aqui mais uma vez, o Fred Guedes, né? Ele já esteve aqui no episódio passado. E eu queria que você falasse um pouquinho, Fred, só se apresentasse. Se você quiser também contar a sua história novamente, né? Para quem não conhece, seria interessante. Mas se apresente aí, toma esse espaço para você. Eu sou Fred Guedes, sou closer aqui na Infleet. Sou gestor público de formação, tenho 2 graduações em curso, sou MBA em Administração Financeira e Orçamentária. Nesse ramo da área comercial e principalmente dentro do processo de gestão de frotas, eu tenho pouco tempo, mas acredito que tempo o suficiente para estar hoje aqui e falar um pouco mais da nossa experiência, do que é que nós fazemos. A minha trajetória toda quase toda foi em uma petrolífera, onde eu passei 13 anos da minha vida profissional, onde lá eu passei por diversas áreas, entre elas um braço do comercial, e aí eu vim para uma outra empresa de tecnologia, fiquei 2 anos na área comercial também. Quando eu fui convidado em março desse ano para vir para a Infleet, para mim era algo novo, como em muitos aspectos é novo também para algumas outras pessoas que já estão lidando com o processo de gestão de frotas. E nós estamos aí com um processo cada vez mais bem estruturado. Show de bola, Fred. Realmente, o Fred, quando entrou aqui, ele fez um ótimo trabalho, continua fazendo e juntamente, né, com esse ecossistema que só vem crescendo da gestão de frotas, ouvindo vocês aí todos os dias, gestores de frotas, as dores do dia a dia, ele vai tentando te ajudar e tentando entender como é que você precisa evoluir a partir das ferramentas, né, e tecnologias disponíveis no mercado. E aí, para a gente bater esse papo, né, de hoje, justamente pelo Fred ter tido esse contato bastante intenso, né, com os gestores de frotas, vocês aí que estão nos ouvindo, a gente vai trazer esse tema de hoje, que é quais os desafios superados pela gestão de frotas em 2022, né? A gente sabe que 2022 foi um mês de inúmeros eventos, e eventos trazem desafios, né? E esses desafios também foram encarados na área de gestão de frotas. E aí, Fred, para a gente começar nossa primeira pergunta, nossa primeira pauta, eu queria falar com você o final desse ano, né? O final desse ano, a gente está finalizando aqui 2022, esse episódio está saindo em dezembro, né? Estamos gravando em dezembro também, então a gente acabou também de ser eliminado da Copa do Mundo, né? Infelizmente. Mas a gente sabe o quanto que isso traz de impacto. E eu queria saber, né? Esse final de ano está sendo uma loucura, né, para o comércio. A gente sabe que teve Black Friday, Copa do Mundo, a gente tem Natal aí, Ano Novo, né? As empresas de varejo, distribuição, turismo também, né? Porque Natal, Ano Novo, o pessoal está querendo viajar. E aí eu queria saber como é que você acha que foi a logística, né, para que o gestor pudesse atender todas essas demandas, né? Como é que foi a resposta do mercado em relação a isso? Como é que você viu que os gestores estavam enfrentando esses desafios, né, de estar nesse final de ano com alta demanda e, ao mesmo tempo, tendo que cuidar várias coisas ao mesmo tempo, né? Nós já vimos de um tempo desafiador. E 2022 não foi diferente. Eu acredito que tenha sido ainda mais, porque tiveram vários fatores que impactaram na questão da logística. Hoje,
o nosso escoamento, ele na grande parte é rodoviário, então precisou que os gestores de frota eles tivessem planejamento, que eles conhecessem a sua operação, conhecessem do seu produto, do seu negócio, para que pudesse se planejar e se estruturar de maneira que pudesse atender os seus clientes no tempo previsto e burlassem também esses desafios, porque vieram feriados, Copa do Mundo, eleição, muitas coisas que em diversos momentos movimentaram um cenário tanto econômico e principalmente nessa questão de logística. Então, os gestores de frotas eles precisaram se planejar. E eu percebi muito que os gestores de frotas que não tinham planejamento, eles enfrentaram com muito mais dificuldade do que os que tinham. Porque quando eu falo de planejamento, você precisa entender o seu processo, entender qual é o seu time de entrega, principalmente aqueles que trabalham com entrega e com distribuição, então eles precisam entender, porque não adianta eu colocar na rota do meu colaborador 10 entregas, se o tempo que ele vai de jornada de trabalho dele só vai permitir ele fazer 5 entregas. Sim. Então, esses gestores que eles tiveram esse time, que eles conheciam sua operação, eles melhor passaram por esses momentos difíceis. Perfeito, né? E assim, é muito importante quando você está nesses momentos assim de final de ano. Claro que tem eventos que são eventos inesperados, né? Ou que não estão normalmente no roteiro, como, por exemplo, Copa do Mundo, que acontece de 4 em 4 anos, eleição também. Mas Natal e Ano Novo, por exemplo, né? São períodos que acontece todo ano e a gente sabe da alta demanda, né? E é importante ter uma previsibilidade da demanda, né? Tem diversos estudos, né, no qual você consegue entender qual é a previsão da demanda. Claro que é algo que é relativamente complexo, mas nem tanto. Demanda estudo, mas acredito que se você quer atingir a demanda do mercado, suprir e não sofrer com as consequências, né, eu acho que ter esse estudo, né, de aumento, o que é que eu vou precisar, né, quanto que minha demanda vai aumentar nesse final de ano, né, baseado até nos anos anteriores. Então, sempre documentar quantas vendas as pessoas tiveram, quantos pedidos, né? Então, qual é a tendência também do mercado, se for uma área de turismo, por exemplo, né? A gente sabe que, esse ano o clima está melhor, será que o pessoal vai tanto para essas regiões aqui, né? Pensar tudo nisso, né? É bem importante. Exato. Isso mesmo que você falou de previsibilidade é muito importante. Por quê? Quantos de nós fizemos compras locais e até mesmo de outras regiões e recebemos com atraso? Esses atrasos, muitas vezes, eles se dão justamente por conta disso. Por quê? O fornecedor ele não se planejou quanto à sua demanda, ele não se planejou quanto à sua operação para poder entender se eu tenho capacidade de entregar nesse prazo ou num prazo maior. E isso, quando nós falamos principalmente de entregas, nós geramos satisfação e expectativa. Com certeza. Né? Então, quando você faz uma compra que você tem um prazo pequeno de entrega, isso gera uma satisfação. Mas quando E é um fator determinante para você comprar, né? Exatamente. Quando você faz uma compra que diz que você vai receber em 5 dias e você recebe em 15, ali para muitos de nós gera insatisfação quanto a essa questão de entrega. Então, várias empresas, elas pecam justamente nisso, porque elas não conseguem prever a sua demanda e ela não conhece o seu processo. Ela não conhece como é a sua logística. Apenas faz. Perfeito. E não só quanto à entrega em si, né? O ato de você sair com o caminhão, mas também até o processo anterior, né, o tratamento do produto, tudo isso envolve. Inclusive, recentemente fiz uma compra que ela estava faltando um item, né? Então, assim, acredito que muito por conta dessa demanda de final de ano, que o pessoal talvez não conseguiu se preparar e acabou que não deu a devida atenção aos pequenos detalhes, né? Exatamente. Beleza. Então, vamos seguir para a segunda pergunta. Foram muitos acontecimentos nesse final de ano, né? E aí eu queria entender como é que você viu a diferença do primeiro semestre para o segundo semestre de 2022. Assim, o segundo semestre de 2022 foi muito tumultuado, né? Porque foram todos os acontecimentos que mexeram em 2022 aconteceram no segundo semestre. Sim. Então, assim, o primeiro semestre foi muito mais tranquilo, as pessoas tinham muito mais tranquilidade para poder tratar, para entender o seu processo, para poder investir. Já no segundo semestre, as pessoas já ficaram um pouco mais retraídas, tanto a questão de investimento e também de tempo para poder
implementar novas ferramentas na sua operação em decorrência justamente da demanda e da escassez de tempo. Porque com as eleições, muita coisa ficou voltada para as eleições e outras esquecidas. Aí veio a Copa. Nos Jogos do Brasil, quase que os expedientes naqueles dias eram inviáveis. Então, tudo isso acabou atrasando. Aí vieram alguns outros feriados e foram postergando. Então, houve também muita essa escassez de tempo para que pudesse estruturar processo, para poder entender a sua logística, a sua demanda, fazer a parte teórica do negócio. Porque muitas empresas se preocuparam muito com a parte prática, de botar a mão na massa, de fazer acontecer. Mas eu acredito, né, que antes de você fazer algo acontecer, você precisa primeiro se planejar, para que quando você faça, você tem que gastar muito mais tempo no planejamento do que na execução. Porque na execução tem que sair exatamente como planejou. Então, por isso que é importante você ter um bom planejamento, porque a partir do momento que você gasta, por exemplo, você vai fazer um projeto, era para gastar 15 dias, você gastou 5. Com certeza, na execução, você vai gastar muito mais tempo, porque você deixou de planejar. Então, se você planejou, óbvio, foi algo muito bem estruturado, muito bem planejado, a execução vai ser muito mais fácil. Perfeito. E quando a gente até olha para o... Assim, tem coisas que a gente planeja porque a gente espera, né? Tem outras coisas que a gente não espera, como, por exemplo, foi as manifestações nas vias, né? Que tivemos pós-eleição. Então, foi um momento realmente delicado, né? Pro gestor de frota saber o que é que poderia fazer. E é muito uma questão, assim, de ter o molejo ali para tentar se reinventar e ver como é que eu posso estar saindo dessa situação, né? Mas se ele tiver planejado muitas coisas, as outras coisas, né, que estavam faltando, ele conseguiria ter muito mais tempo e disposição e energia para tentar lidar com esse evento inesperado, né? Quando ele não se planeja nem nada, aí ele tem que se lidar com o que ele não planejou e com eventos inesperados, e aí que bagunça tudo. Essas manifestações, Marley, é algo que acontece sempre. Só que o que levou essa manifestação ganhou muito mais notoriedade. Sim. E aí está sendo vinculado à mídia. Mas, a todo momento, tem protestos. Por exemplo, tem rodovias que passam dentro de cidade. E aí teve um acontecimento, alguém quer chamar a atenção da mídia, faz um protesto. Mas aí não ganha amplitude nacional. Então, o gestor de frotas, a pessoa que está ali gerindo a frota na parte da logística, ela tem que contar com imprevistos, porque boa parte do escoamento hoje de cargas no Brasil se dá pelas rodovias. Então, existem rodovias que, em decorrência da precariedade da estrutura, se choveu, demora de passar, não consegue passar. Então, você tem que contar com todas essas eventualidades, que é algo muito comum, né, de acontecer, só não é noticiado. Sim, perfeito. Perfeito. Então, você acha que, de maneira geral, realmente tem uma diferença muito grande entre o primeiro semestre e o segundo, né? Inclusive, até na pesquisa da Trimble, que foi uma pesquisa que a gente se pautou bastante aqui em alguns episódios dos podcasts, uma das principais tendências, né, para 2022 era justamente o investimento em novas tecnologias, né? E a gente viu que tinha muito disso no primeiro semestre, realmente a galera começou a entender mais o que é que eu preciso investir, eu preciso adquirir tais e tais ferramentas, adicionar telemetria na minha frota e tal. No segundo semestre, a gente já viu as coisas começarem a esfriar um pouco mais, né? A gente não via esse anseio, essa vontade toda de adquirir tecnologias, de fazer um treinamento da frota, né? E aí eu acredito que você conseguiu perceber isso bastante nas suas reuniões que você faz diariamente, né? Sim, e assim, o que trouxe muito medo para o investimento foi a questão das eleições, que é algo que gera medo em todas as nações. Nós vemos aí que quando tem eleições em algumas nações importantes e que estão dentro dos globos econômicos, isso acaba gerando insegurança para investimento. As pessoas acabam retraindo mais porque elas não têm uma noção se de repente a demanda para o negócio dela vai aumentar ou vai diminuir. Então, na dúvida, ela sempre acaba retraindo a questão de investimento, e a eleição aqui no Brasil não foi diferente. Então, em decorrência disso, muitas empresas optaram e estão optando em não fazer investimentos, principalmente em em ferramentas que eles julgam não serem necessárias. Nós que estamos dentro desse universo de gestão da frota, nós entendemos o quão importante é o investimento. Mas as pessoas que elas nunca fizeram ou que não têm o conhecimento para entender a importância da ferramenta, elas acabam colocando isso como uma segunda opção de projeto ou de necessidade.
Perfeito. Política é sempre um assunto muito delicado, né? E causa insegurança. Sim. Causa insegurança e investir é um momento que você quer estar mais seguro para quando você quer investir, né? E realmente a gente tem esse viés de insegurança que você está vendo, que a gente sempre está conversando, né? Todos os dias a gente bate papo sobre como é que estão esses gestores de frotas, né? O sentimento deles para investir. E realmente tem muito desse ponto, né? Muito. Não só contigo, mas com outros também vendedores que a gente tem, né? Sim. Então acontece bastante. E aí, Fred, você falou bastante sobre a parte de planejamento, né? E aí eu queria saber como é que a frota, né? Como é que a gente pode organizar a frota já sabendo desses acontecimentos ao longo do ano, né? Por exemplo, a gente sabe que temos Natal no final do ano, a virada do ano, no ano novo, no final do ano. A gente tem aí outros eventos tal como, não sei, Páscoa, que a gente vê também que a demanda cresce bastante. Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, vários dias, né, que a demanda sempre aumenta, né? E como é que a gente pode se planejar para isso, né? E aí talvez não precisa nem estar também tanto no viés de frota, mas empresa também, né? Como empresa a gente tem que ter esse planejamento para esses acontecimentos, né? É necessário que se tenha uma base de dados consolidadas, porque você vai entender como foi os seus anos anteriores, inclusive verificar se houve sazonalidade, se houve aumento ou diminuição da sua demanda, para que você consiga se planejar. Porque, por exemplo, nós sabemos que no final de ano a demanda ela sempre aumenta, principalmente para o comércio, e que esse ramo de logística também acaba sendo muito demandado. Então, se eu sei que em dado momento do mês de dezembro e vai aumentar a minha demanda, eu preciso me preparar para fazer minhas manutenções preventivas e corretivas do meu veículo, para que eles estejam aptos a realizar toda a demanda que eu tenho, sem que haja a necessidade de maneira inesperada, eu tire um veículo da frota ou tenha qualquer impacto na minha empresa. Então, eu preciso ter esse planejamento, olhando sempre para o passado. Uhum. Realmente, até no marketing aqui, né, a gente que é do marketing, você que é de vendas, a gente sempre analisa os dados, né, de forma retroativa, né? Então, justamente para a gente poder vender mais ou alcançar mais gente, né? A gente também não pode falar que a gente não vende, a gente realmente vende. E a gente tenta olhar aqui todos os nossos dados históricos, né? E ver, janeiro foi desse jeito, fevereiro foi desse jeito, a gente já teve mais demanda, né? E chegou terça aqui. Chegou março, a gente já baixou um pouco, mas abril subiu muito. E é sempre registrando essas informações e entendendo o porquê de cada uma delas, né? E aí, a partir do que chega no ano seguinte, você já se prepara para esse aumento de demanda que vai acontecer provavelmente. Se não acontecer, tudo bem, mas foi o que o ano passado me disse. E, assim, claro que você vai começar agora a fazer isso, você não vai ter informações nenhuma do ano passado, vai ser a fazer no próximo, sei lá, começou agora 2022, você não vai ter informações de 2021. Mas chega 2023, você já tem informações de 2022. Não são tantas, né? Porque só é um ano, né? Mas você começa a criar uma estrutura que quando você pega daqui a 2, 3 anos e olha para trás, você consegue ver padrões que se repetem, né? Exato. E entende, tipo, tá vendo aqui, isso aqui, pode ter sido, isso aqui é algo que acontece com frequência. Então, esse mês aqui, a gente tem baixa demanda, ou talvez até muitos veículos quebram nesse período. Por que quebram, né? O que está acontecendo? Talvez até a temperatura, o clima, né, da cidade, talvez pode estar influenciando também. Então, estação do ano, são inúmeras variáveis que podem influenciar em diversas coisas, né? E também temos questões de custo. O custo aqui sempre sobe, né, em fevereiro. Por que sempre sobe em fevereiro? Né? Então, à medida que a gente vai consolidando os dados, que é o ponto principal que você trouxe, a gente consegue ter uma percepção muito melhor do que a gente pode agir e fazer, né? A gente entende o retorno que aquele período traz, e entre outros. Então, é importante que registrar dados, né, para depois tratar esses dados e visualizar esses dados é muito importante. Isso é em qualquer área de gestão, tá? A gente está falando agora para planejamento, mas gestão de frotas, gestão de estoque, gestão de
não sei, qualquer coisa, Qualquer coisa. é importante que você colha dados, trate os dados, consolide e visualize. Né? E principalmente tem uma visão fora da caixa, porque Exato. você precisa ver, enxergar o seu processo, mas você tem que enxergar os fatores que vão influenciar também nele. Porque, por exemplo, não adianta, se eu olhar 2021, o meu processo como é que foi, e eu preciso também olhar o cenário de 2022 como é que está sendo. Principalmente, o que é que vai influenciar no meu negócio? Vai ser o cenário econômico, vai ser a questão de inflação, o que é que influencia no meu processo. Então, a partir do momento que eu tenho essas informações, eu consigo ter cada vez mais dados precisos e consolidados. Porque, às vezes, eu fico só enxergando para o meu processo. 2021 foi assim, foi assado, eu quero que cresça 10%, eu quero que esse fator aumente, esse daqui diminua, certo. E os fatores externos que vão influenciar no seu processo, como é que estão isso? Como é que está sendo feita essa análise também? Para que você possa confrontar os dados. Porque, por exemplo, trazendo um pouco mais para a gestão de frotas, quando nós vamos olhar a questão da sazonalidade no preço do combustível, então eu tenho que ter essa informação, porque ela vai influenciar diretamente na minha margem de lucro. Eu preciso entender como é que os meus colaboradores estão conduzindo os veículos, porque a partir do momento que eu sei que está tendo aumento de combustível, estou tendo um modo de condução não assertivo, eu consigo ajustar esse modo de condução para que ele seja mais assertivo possível, que ele me traga menos danos, para que eu possa compensar esse fator externo que é a alta do combustível. Sim. Então, assim, no ano da pandemia mesmo, nós sofremos muito no ramo automobilístico pela escassez de insumos, de peças e componentes de veicular. Sim. Então, muitas empresas tiveram o retardo nas suas manutenções, tiveram veículos que ficaram parados porque não tinha peças para poder fazer a substituição. Então, se eu consigo entender que eu vou ter uma escassez de insumo no mercado, eu tenho um modo de condução que não é assertivo, que aqui está desgastando muito peças e componentes do meu veículo, e eu corrijo isso, automaticamente eu vou retardar a parada desse veículo, porque ele quebrou diante do modo de condução do colaborador, e eu não tenho insumo para poder fazer a troca desse equipamento. Perfeito, perfeito. E o ponto você traz um ponto bem bacana, porque envolve assim, peça, mas envolve combustível também. Será que tem um padrão que todo ano, tal mês sempre aumenta ou sempre falta? Né? Exato. Como é que a gente vai saber? Eu não sei, mas eu trago esse questionamento, né? Será que existe um padrão? Então, por isso que é importante você registrar e entender, né? Você vai chegar, porque 2022, em fevereiro, o meu custo subiu, eu tive muita manutenção, ficou muito carro parado. Chegou 2023 também, ficou parado, o custo subiu. E aí você começa a entender, né? Tem coisa realmente que não foi falta de cuidado seu, mas talvez porque realmente estava faltando. E aí você começa a se precaver a esse tipo de situação. Então, já sei que em fevereiro as peças, por padrão, ou fevereiro, ou março, sempre talvez, não precisa ser exatamente um mês, né, mas um período. Sim. As peças começam a ficar escassas, tem escassez no mercado, então por que eu não me preparo antes, né? Isso é só um exemplo, né, que a gente está dando. Pode ser não necessariamente peça, pode ser necessariamente a questão do combustível, mas inúmeras coisas que a gente pode entender nesse mercado, né? Exatamente. Então, acho que essa pergunta foi bem interessante, essa parte do planejamento, Fred. Mas vamos para a próxima pergunta. E aí, ela tem uma pergunta voltada para o cenário político, né? E a gente sabe que é sensível. E aí, o quanto que a gente viu de impacto, né, nesse cenário político na área de gestão de frotas? A gente falou bastante sobre pessoas que não quiseram investir agora por conta da insegurança, né? A gente até falou bastante sobre esse tema. E eu acredito que, retomando o que a gente falou, né? Mudanças traz medos, né? Sim. Ainda mais uma mudança como essa, a gente sabe que acabou sendo uma mudança bem assim, pela bipolaridade política que a gente vive, né? São cenários totalmente diferentes, né? Tipos de gestões diferentes. Sim. É como se você mudasse o seu diretor de uma hora para outra, um diretor que é de uma forma e o diretor que é outra, né? Então a gente sabe que a gente tem impactos, né, nesse sentido, então assusta. E a parte de investimento acho que ficou mais claro em relação a isso, né, de investir em novas ferramentas. Mas você consegue enxergar outro tipo de impacto que teve?
Em síntese, Marley, não, porque a questão do cenário político ele influencia muito na questão econômica, Sim, né? sim. Então, assim, quando nós falamos de política, ainda que externamente o Brasil venha ganhando espaço e notoriedade, voltando a alguns outros cenários que nós já fazíamos partes, né? Hoje, internamente, ainda há muito esse medo como será esse novo governo. Uhum. Ainda que, para alguns, o governo atual tenha sido um desgoverno, para outros, não. Mas isso, essa troca de governo, inclusive de políticas públicas e sociais, traz muito medo para o segmento, principalmente da indústria e da questão de frotas. E quando eu falo de indústria, as pessoas têm muito, acredito que tenha muito receio em decorrência da questão tributária, Uhum. né? Então, Sim. isso acaba trazendo para as empresas um menor, vamos dizer assim, verba para investimento, porque quando você acaba investindo em um dado segmento por obrigatoriedade, automaticamente você deixa de investir em outros que você deveria fazer por questões de melhoria. E quando nós Uhum. falamos de melhoria, geralmente as empresas elas sempre colocam isso em segundo plano. Haja visto que tem algumas que não conseguem enxergar o impacto que as melhorias irão trazer para o seu processo, tanto quanto rentabilidade, questões econômicas e também de estrutura mesmo. Então, isso acaba trazendo bastante receio para as pessoas, essa questão do investimento. Fora essa questão de investimento, eu não consigo Visualizar nada, né? visualizar nada. Realmente, eu acho que ficou muito preso ao cenário econômico, esse receio de investir e não saber do futuro, né? Exato, Realmente, exato. realmente. Tanto que as empresas elas estão muito com o pé no freio em decorrência disso. Uhum. Verdade, verdade. E aí, Fred, indo para a próxima pergunta aqui, né? A gente até falou também um pouco, sempre acaba as perguntas sendo um pouco redundantes às vezes, porque a gente vai se empolgando, vai falando de outros temas. Mas voltando para aquela parte do bloqueio nas estradas, né? Que a gente teve nesse período. E, e o que você falou sobre que a gente já tem bastante acontecimentos, isso ao decorrer do ano, né? E eu queria entender como é que você viu que interferiu nesse, principalmente, né? Você achou que ele foi maior do que já aconteceu anteriormente? A gente lembra que naquela época, né, que os motoristas pararam de caminhão pararam, acho que foi em 2018, 2019. Não me Não recordo me agora. recordo. Mas foi perto disso aí, mais ou menos. A gente viu o quanto que foi impactante no cenário econômico, subsistencial do Brasil, né? A gente viu coisas faltando em lojas, o mundo não, né? Mas o Brasil quase que parou realmente, né? O combustível subiu absurdamente, né? Então a gente entende que há uma interferência muito grande quando o modal rodoviário, que é o principal modal de transporte do Brasil, né, quase que 100%, né, não 100%, mas uma postagem muito grande, muito elevada, interfere se caso ela pare, né? Então, acho que ali foi um momento que a gente olhou e viu, rapaz, o que esses caras fazem aqui na pista de atravessar o Brasil transportando coisa faz aqui, né? O quanto que é impactante. Sim. Aquela paralisação ela teve muito mais impacto porque foi um movimento da categoria. Então, a proporção em que eles pararam foram muito maior do que a atual, né? Sim. Hoje nós contamos com alguns bloqueios em algumas rodovias. Isso gera impactos, óbvio, em muitas regiões, principalmente porque não foram bloqueios que não estavam previstos, as pessoas não estavam esperando. Os rodoviários não sabiam onde é que iam acontecer para que pudessem, inclusive, burlar e buscasse uma outra rota para poder chegar ao seu destino final. Mas eu vejo muito também que, por exemplo, as empresas em que ela conhece o seu processo, ela sabe que para que o colaborador ele faça aquele roteiro, ele vai levar X tanto de tempo, ele vai gastar tantos kms, ele vai consumir tanto de combustível, ele vai demandar tanto de componentes de manutenção. Já aqueles que eles não fazem esse acompanhamento, eles não sabem quanto isso vai gerar de impacto e de necessidade para aquele momento. E aí é que
fica com aquele tendão de Aquiles. Porque eu não sei o quanto eu vou precisar, eu não sei o quanto eu vou gastar, só sei que está acontecendo. E aí são manutenções que poderiam ter sido feitas antes do veículo se envolver nessa paralisação, antes de ficar parado, e isso gerar impactos, porque em muitos momentos o veículo ele vai precisar ligar, vai andar um pouquinho, vai parar, vai passar o tempo de algumas manutenções serem feitas, isso vai desgastar peças e componentes do veículo, que vai gerar impactos e possivelmente uma necessidade de uma manutenção corretiva, que acaba sendo muitas vezes mais cara do que a preventiva. Sim. Porque a preventiva você consegue se planejar onde e quando você vai fazer, a corretiva você faz na necessidade em que aparece. Sim. Então, às vezes, você está numa localidade que só tem um fornecedor daquele serviço que você vai precisar e você vai ter que fazer com ele. E pode ser muito caro. E quando é assim, E baixa de qualidade. E quando é assim, é muito caro. Porque isso é a questão da demanda-oferta. Quando a oferta é muito, quando a demanda é muito, o valor cai. Mas quando a demanda é pouca, o valor aumenta. Isso é Sim. normal de É cenário. a lei da econômica. É a lei econômica. Então, assim, as pessoas que se prepararam vão passar com mais facilidade por esse momento. As que não vão sentir um impacto financeiro dessa questão. E é importante também você ser ágil, né, nesses momentos, né? Pensar fora da caixa, como você até falou antes. Como é que eu posso estar passando por cima desse bloqueio, né? Então, será que... Tá, eu sei que essa rota aqui, ela tá bloqueada. Será que se eu fizer a volta em tal lugar, vai ser interessante, né? Não vai ter esse bloqueio, eu vou conseguir mas eu vou acabar gastando mais gasolina, eu vou estar gastando mais peça do motor, né? Enfim, desgastando mais o veículo. Mas a partir do momento que você já tem essa gerência da frota, tudo fica muito mais tranquilo, né? Você Sim. consegue gerir a frota de forma tranquila. Você consegue fazer esse tipo de manobra com a segurança de que, meus motoristas aqui sabem dirigir porque eu treinei eles, né? Sabe dirigir de forma correta, né? Com uma boa condução. Claro que o pessoal... Enfim. E meu veículo tá bom estado em fazer esse percurso maior, porque eu sei que ele vai aguentar. E eu também, por o fato de eu ter economizado todo esse tempo no bolso aqui com custo com combustível, porque eu me planejo, olho os dados, eu posso gastar esse um pouco a mais nesse período e não deixar quem está me esperando na outra ponta esperando, né? Exatamente. E não causando insatisfação, causando até uma satisfação positiva, porque, tudo bloqueado e você ainda consegue chegar aqui, é claro. Porque eu priorizo, meu foco é no cliente, né? A empresa falando, meu foco é no cliente e o que der para fazer, eu vou fazer para fazer com que as coisas cheguem para você. Então, Exatamente. é muito importante que a pessoa seja ágil para esse tipo de pensamento e ação, né? Precisa, porque existe a necessidade de se buscar alternativas. Você não pode ver o problema e focar no problema, você tem que focar na solução. Então, se você tem um problema na sua frota, se você ficar só focando no problema, você não vai buscar uma solução, você não vai buscar alternativas. Então, você tem que focar no que é que eu posso fazer para melhorar, o que é que eu posso fazer para sair desse cenário. Perfeito, perfeito. E aí, Fred, entrando até numa última pergunta, possível última pergunta, né? Porque talvez a gente se empolgue aqui e fale um pouco mais. Mas a gente está começando um ano novo, né? 2023 está batendo na porta. A gente já viu que esse ano foi o ano das pessoas entenderem um pouco mais não, eu acho que até bastante, né? Eu acho que esses conteúdos que a gente tem trazido, as pessoas têm trazido, esse nível de consciência, né, que as pessoas têm adquirido a pensarem e realmente adquirirem ferramentas de gestão de frotas, né, tecnologias para ajudar no dia a dia. Eu acho que foi um crescimento muito grande. E eu queria saber o que é que você traz assim, de dicas, né, para o plano de 2023. Né, para esses gestores de frotas, né? Eles devem investir mais, devem treinar mais, devem se capacitar mais. O que é que você acha, né? Quais são as dicas que você traz para uma boa gestão no próximo ano? Para uma boa gestão do próximo ano e dos anos subsequentes, existe a necessidade de se investir mais em tecnologias, porque a todo momento surgem novas tecnologias que vão otimizar o processo, que vão trazer rentabilidade para a empresa, porque também foi o que eu estava conversando
acho que tem uma semana mais ou menos que eu conversei com uma gestora, uma dona de empresa, e ela estava falando para mim, Fred, às vezes eu tenho a noção de que estou trocando dinheiro. Uhum. E eu disse, provavelmente deve estar, porque quando você não faz o controle, porque ela não fazia, eu falo ela, mas isso independe de gênero. Quando você não faz o controle efetivo do que você gasta, como é que é a sua operação, chega um determinado momento que você não sabe o quanto você está investindo e o quanto você está tendo de lucro. Sim, então, sim. pode acontecer realmente de você estar gastando tempo e energia só para trocar dinheiro, achando que está ganhando dinheiro, mas não está. Então, você precisa ter ferramentas para que você consiga entender o seu processo, entender como é que se dá a logística da sua empresa, como é que o setor se comporta, os colaboradores, o desempenho dos veículos, trazer também muito cursos voltados para a educação dos colaboradores, porque mudar concepções às vezes é um tanto quanto difícil. E quando nós falamos em áreas operacionais, há muitos anos eu venho conduzindo um veículo assim, sempre deu certo, nunca, ao meu ver, nunca gerou impacto, mas eu não sei, com base em dados, o que é que de fato isso tem me trazido. Uhum. Então, assim, é muito melhor a gente deixar de fazer uma gestão de frotas e um operacional às cegas, às escuras, né, do que nós fazermos isso com base em dados. Porque a partir do momento que eu tenho dados, eu consigo ter um melhor direcionamento para que a coisa ela seja muito mais assertiva. Então, eu acredito que não tão somente eu, mas a expectativa de mercado é que um investimento em tecnologias, e não tão somente na parte de gestão de frotas, mas em todo o âmbito empresarial, para que você consiga otimizar, para que você consiga fazer muito mais em menos tempo, para que você faça de maneira mais assertiva, para que você faça de maneira correta. Então, eu acredito que o investimento hoje, para 2023 e os anos subsequentes, seja a bola da vez. Tecnologia, né? Realmente, as empresas hoje, gestores de frotas e gestão em si, né? Mas voltado mais para essa área de logística, precisa entender que o principal modal rodoviário, o modal de transporte do Brasil é rodoviário. Então, muitas empresas estão no mercado querendo disputar esse espaço, essa pequena fatia, né, dessa grande parcela. E essa pequena fatia, dentro dessa grande parcela, é muito grande. Sim. Né? A gente tem que ter esse entendimento. Então, investir em tecnologia, se você não investir, você vai ser engolido pelo mercado, né? Porque você precisa estar evoluindo a todo momento. E outro ponto que eu trago é a questão do conhecimento, né? Eu acho que o gestor de frotas ele tem que cada vez mais se capacitar. Por quê? Porque, primeiro, que você vai evoluir. Você precisa até participar mais de eventos. Acho que eventos também são fontes muito boas de conhecimento. Consumir mais conteúdos como esse aqui, da Infleet, ou de diversas outras empresas que trazem também. Mas eu trago uma analogia para você, gestor de frotas, entender o que é que eu estou falando aqui, sobre o conhecimento, né? Toda vez que a gente tem algo que tem pouco conhecimento disponível, a gente tem poucas pessoas que atuam nessa área, não é? A gente pode pensar isso em várias coisas, por exemplo, engenheiros, né? Há anos atrás, você via pouquíssimos engenheiros, né? É uma parcela muito pequena de engenheiros, porque nem todo mundo tinha acesso a esse conhecimento, era um conhecimento muito seletivo, digamos assim, né? Se encontrava em poucos lugares. E aí, com o advento da internet e tal, começou a crescer bastante, e hoje o mercado tá cheio de engenheiro procurando emprego e não acha, né? Então, o que eu estou querendo falar para você? A área de gestão de frotas está crescendo cada vez mais. Tem muito mais conhecimento chegando agora, né? Sim. Tem muita gente produzindo vários conteúdos para justamente trazer esse nível de consciência. Então, cada vez mais vai aparecer mais gestores de frotas. Eu sei que você que está ouvindo aí provavelmente chegou de paraquedas nessa função, né? Como a maior parte das pessoas que estão nessa área, né? A gente vê inúmeras pessoas, já saíram pesquisas, né? Yuri da Maxi Frota trouxe aqui, que uma pesquisa que foi feita, 80% dos gestores de frotas, eles caíram de paraquedas na função, né? Então, se você vai se delargando, né? Achando que está tudo bem, você também vai ser engolido por outros profissionais de gestão de frotas que estão chegando e vão tomar seu lugar. Já estão, porque as empresas que elas estão implementando o processo de gestão de frotas, elas estão aceitando
esses gestores de frotas que caíram de paraquedas. Sim. Mas as que já estão no processo, elas não querem mais esses que caíram de paraquedas. Elas já querem pessoas capacitadas. Recentemente, um cliente que eu havia reunido e que fechou o contrato conosco, ele me disse: Fred, troquei o meu gestor de frota. Se você souber alguém... E aí me disse os pré-requisitos, eu estou aceitando indicações. Porque a partir de agora, eu não quero mais uma pessoa que ela não tenha habilidade no processo. Não vai adiantar eu investir em tecnologia e ferramentas e eu não ter pessoas que saibam lidar com isso. Exato. Que faça apenas por fazer. Eu não quero apenas alguém que acompanhe os dados ou que colete os dados. Eu quero alguém que saiba... Ou que saiba só de frota, né, por exemplo. Exato. Eu quero alguém que entenda de todo o processo e que saiba aplicar esses dados justamente para que eu possa atingir o objetivo. Então, assim, quem está chegando hoje no mercado de gestão de frotas e tem a oportunidade de se capacitar, e hoje nós temos muitos conteúdos hoje gratuitos, inclusive a Infleet mesmo disponibiliza de uma coletânea de conteúdos enriquecedores que vai fazer com que você dê vários passos à frente na sua profissão, caia de corpo e alma aí nesse universo de informações, porque só tem a ganhar. É justamente aquela questão, quem chega primeiro desbravando caminhos acaba colhendo os bons frutos. Depois, quando você já chega e o caminho ele já está percorrido por diversas outras pessoas, aqueles que vão chegando vão percorrendo, mas não vão colher os mesmos frutos daqueles primeiros. E foi justamente essa analogia que você fez dos engenheiros. Os engenheiros que chegaram por primeiro, eles colheram muito mais frutos. Sim. Hoje, ainda existe muito mercado de trabalho para engenheiro, né? E isso a gente precisa ter uma concepção de que o mercado hoje ele está absorvendo quem está melhor capacitado, e isso também não quer dizer que as pessoas que estão fora dele não sejam capacitadas. Sim. De repente não tiveram apenas a oportunidade de chegar a uma vaga de trabalho, mas quem chegou por primeiro, eles acabaram colhendo bons frutos. Os que estão vindo agora, e olha que os engenheiros hoje estão permeando diversas áreas, né? Onde o engenheiro ele consegue se alocar diante da sua formação, ele está se alocando. E eu acho isso muito bacana, porque em todos os processos sempre cabe um engenheiro para alguma coisa. Exato. E acaba agregando e contribuindo para o processo. Mas quem não tiver capacitado, quem não acompanhar essa tendência de mercado, vai deixar passar boas oportunidades. Perfeito. Perfeito. E é isso que a gente traz dentro da área da gestão de frotas, né? Você não precisa, na área de gestão de frotas, você precisa saber de outras coisas além de só cuidar da frota, ou só entender de gestão também. Você tem que entender de gestão, de liderança, de frota, de logística, de tudo um pouco, né? Então você precisa se capacitar em todas essas áreas. Claro, porque o profissional hoje ele precisa ser multitarefas, né? Além de ser multitarefas, ele tem que ter multiconhecimentos. Porque não adianta eu apenas saber apertar um parafuso. Porque hoje, quem aperta um parafuso, eu boto qualquer outra pessoa para fazer aquilo, pago muito menos para fazer aquilo. Mas quando eu tenho um profissional que ele aperta um parafuso, ele faz isso, ele faz aquilo, e ele consegue entregar muito bem tudo aquilo que ele faz, porque também não adianta você fazer de tudo um pouco e não fazer nada bem. Exato. Mas é você fazer de tudo um pouco, mas fazer bem dentro daquilo que você conhece, você acaba agregando muito mais valor para a sua carreira, sem sombra de dúvidas. Perfeito. Fred, para finalizar aqui, né, eu gostei muito desse bate-papo nosso. Eu acho que o pessoal agora entendeu um pouco o que foi o cenário 2022. Claro que ele entende bastante porque estão ali no dia a dia, né, batalhando. Mas, assim, uma síntese de tudo o que aconteceu. E essas dicas também para o próximo ano, acho que vão ser bem importantes para eles aí, terem como reflexão, né? Eu queria agradecer muito a sua presença aqui de novo, trazendo um conteúdo de qualidade aqui para a gente. Segunda vez que você vem, eu espero que venha mais vezes, porque todas as conversas que a gente tem são muito produtivas, né? E acredito que também o pessoal goste bastante pelo feedback que a gente tem no seu último episódio. Então, queria agradecer sua presença. Se você quiser deixar um último recado para o pessoal, pode deixar. Eu queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco da minha experiência na Infleet, diante do cenário que eu acabo presenciando no meu dia a dia. Queria convidar realmente as pessoas para que elas conheçam um pouco mais dos nossos informativos, do nosso conteúdo. Tem muito conteúdo bacana, que acrescenta demais. E são conteúdos sintetizados, não tem muita enrolação. Então você acaba absorvendo muito mais conteúdo. E isso não tem preço.
Sim. Uma dica que eu dou para as pessoas que estão entrando hoje no mercado de gestão de frotas: busque conhecimento, busque informações confiáveis, fontes confiáveis também, porque não adianta a gente sair ouvindo de tudo e de todos, porque às vezes tem conteúdos que não são tão relevantes, Sim. apenas vão demandar de tempo, mas não vão lhe agregar de conteúdo. Então, sempre busque uma fonte de uma empresa séria, que trata com seriedade os temas, que vai trazer informações de fontes consolidadas, fidedignas, para que vocês consigam realmente atingir o objetivo de cada um. Perfeito. E eu trago esse convite aqui para você bater um papo com o Fred, para tentar aí adquirir a ferramenta da Infleet, né? Você vai ser muito bem recebido. O que a gente falou bastante sobre conhecimento aqui também, a gente dentro do nosso processo, né, de cuidado, toda a sua trajetória na gestão de frotas, a gente traz conhecimento para você também, então a gente está ali sempre acompanhando, porque a gente sabe que não é só contratar uma ferramenta e não saber como é que vai usar. Essa parte da gente acompanhar e tal vai ser um diferencial muito bom para você que está aí nessa dúvida de investimento. Então eu te convido aqui, né, a conhecer um pouco mais da Infleet. Aqui na descrição está o link, né, para você acessar e tentar falar com um dos nossos consultores. E eu espero que o consultor dessa vez seja Fred, porque Fred também é um cara muito bom, mas também temos vários outros que vão poder te ajudar nessa caminhada. E é isso, Fred, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Com certeza você virá aqui mais vezes. E agradeço ao seu tempo disponível aí para estar ouvindo esse bate-papo da gente. Acredito que possa ter tido coisas que você tirou como aprendizado. Então, se você gostou, deixe seu curtir, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, que a gente está sempre trazendo esse conteúdo, né? A gente deu uma pausa para essa segunda temporada e agora estamos voltando aí com a regularidade quinzenal de postagem. E compartilhe com algum colega do seu setor também que você acha que vai te trazer um conteúdo que você acha que vai ser relevante para ele, tá bom? Então é isso, grande abraço, muito obrigado e tchau, tchau.